O seu conhecimento em Customer Experience vai se ampliar agora com o Cast Experience. Estamos no ar com a Algartec, porque aqui CX é o nome do jogo. Meu nome é Cássio Politi e comigo eu tenho aqui a companhia virtual da nossa Sara. Tudo bem, Sara? Tudo bem, e com você? Tudo bem também. Sara, o público do agronegócio é um público muito estereotipado, você não acha? Estereotipado no sentido de que ele talvez não seja exatamente como desenham. Sim, o agronegócio é diverso e inclui desde pequenos produtores até grandes empresas, com perfis culturais, tecnológicos e econômicos distintos. A imagem homogênea muitas vezes ignora essa variedade e simplifica demais a realidade do setor. Pois é, eu tenho comigo, Sara, que quem vende para esse público não pode cair nesse estereótipo, concorda? Eu concordo. Quem se relaciona com esse público tem que entender as diferenças regionais, os níveis de tecnologia, as necessidades e as realidades de produção. Trabalhar com estereótipos reduz eficácia e pode afastar os clientes que não se enxergam naquela representação simplificada. Para o papo de hoje eu tenho o prazer de receber aqui no podcast o Luiz Arruda, que é diretor de marketing e experiência do cliente da Mosaic, que é essa empresa gigantesca do mercado de fertilizantes, é a maior produtora de fósforo e potássio do mundo, está presente em mais de 40 países, para você ter uma ideia, e tem um público aí bastante específico e bastante atípico para a gente que está acostumado a falar aí do mundo digital, das pessoas aqui consumindo bens de consumo comuns, né? É muito legal quando a gente tem a chance de conversar com alguém para falar de públicos mais específicos. Então, Arruda, é um prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo comigo hoje. Obrigado, Cássio. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E, de fato, é um prazer gigante poder estar representar a Mosaic neste momento aqui, falar um pouco sobre experiência do cliente, inovação. A Mosaic Fertilizantes, como você bem trouxe, que está presente em mais de 40 países, e a gente, combinado o fósforo e o potássio, somos líderes desse mercado, 20 anos no mercado e a gente galgando a liderança porque a gente está focado no agricultor, a gente está focado na nossa missão, nossa grande missão, que é ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa. E lógico, quando a gente fala de alguém do agro, eu não posso perder a oportunidade de falar do agro e tudo que a gente representa para esse país. Então, para o seu público, eu tenho certeza que vai ser interessante ouvir também sobre o agro. É muito interessante, né? Porque, bom, o agro, primeiro, é o motor da economia, né? Brasileira. Então, daí, por si só, já é um público muito especial. Fora isso, ele está longe do estereótipo, né, que a gente costuma atribuir ao agro, aquela coisa, né, muito tecnificada na produção, mas muito rudimentar em outras áreas. Não é isso. A gente sabe que o agro procura, né, se modernizar, se reinventar. Enfim, e acho que aí traz para a conversa, né, como é que é o papel, né, do time de relacionamento, né, de Customer Experience na Mosaic, porque é um público que tem papéis muito claros, como a gente está falando, mas tem também comportamentos muito claros, como valorizar histórias reais do campo, e daí saem ideias, né, de conteúdos e programas de vocês. Como é que é isso, hein, Arruda? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente remeter de onde a gente vem, né? Então, você falou bem, o agro clichê é quem move a economia no Brasil. Então, cerca de 25% do PIB brasileiro de 2023 foi oriundo do agro, e isso nos dá força a poder discutir outras agendas importantes para o agro de maneira geral. E você foi corretíssimo, e tem alguns estereótipos, algumas marcas que nos foram atribuídas ao longo do tempo, que pouco falam sobre a realidade do agro, pouco falam sobre esse gigante econômico, esse gigante em tecnologia que move o Brasil e o mundo de maneira geral. Eu não gosto de ir muito pela linha de que fala que sem o agro o mundo não come, sem o agro o mundo não veste. Eu acho que não. Acho que o papel do agro é muito maior que isso. Então, a gente recentemente viu agendas da COP aqui no Brasil, recentemente a gente viu a agenda de sustentabilidade, e muito foi se falado sobre o papel do agro no que tange a sustentabilidade, né? O papel como solução. E a Mosaic,
entende o seu papel, como eu bem disse, líder do mercado global de fosfato e potássios combinados, a gente sabe o nosso papel no que tange à economia, ao mercado do agro. Somado, quando eu pego o custo do produtor, nós estamos falando de 40% do custo do produtor é fertilizante, em média no Brasil. Então, a gente sabe que o nosso papel de extrema relevância é poder ajudar esse agricultor a trazer inovação, a trazer sustentabilidade acima de tudo. Como que eu produzo mais pelo mesmo hectare explorado? Como que eu trago mais rentabilidade para o produtor acima de tudo? E essa indústria do mercado do agro, de maneira geral, ela vem passando por uma transformação. Eu sou um ouvinte assíduo de podcast. Esse dia eu estava comentando no outro bate-papo que eu ouvi o Pedro Engler. Pedro Engler é um dos antigos da XP falando um pouco sobre a transformação do mercado de maneira geral. E o agro está passando por isso, especialmente o mercado de fertilizante. A gente, 5, 10 anos atrás, nós falamos de 5, 4 grandes empresas no mercado de fertilizantes. E essas 4, 5 empresas faziam o mercado de fertilizantes do Brasil, vendiam um pouco mais, um pouco menos, acessando todos os produtores, mas ainda assim o faziam. E a gente não tinha uma necessidade verdadeira de trazer grande inovação e, acima de tudo, de ter as discussões do agricultor no centro das nossas decisões. Fato é que esse mercado, nos últimos 5 anos, ele mudou. A gente tem mais de 10, 15 novos entrantes nesse mercado. Então, eu estava referindo ao Pedro, porque o Pedro faz exatamente essa comparação. Quando você vê um grande número de novos entrantes, novos players jogando no mercado que você está, você vê a necessidade de fazer alguma coisa diferente. E trazer a experiência do cliente para o centro das decisões, ela passou de ser um clichê ou uma boa prática, ela passou a ser necessidade. Então, como que eu fidelizo, como que eu conquisto o meu cliente, mas como que eu fidelizo, como que eu aumento o meu ticket médio, como que eu vendo valor para esse cliente e, acima de tudo, como que eu mantenho ele sustentável no negócio dele. Esse é o nosso papel enquanto empresa de fertilizante e esse é o porquê da gente estar trazendo o agricultor para o nosso centro de discussão. É uma jornada muito peculiar, assim, Arruda, pelo que você já interagiu e pesquisou dessa turma? É bastante, é bastante. E eu acho que você me fez uma pergunta anteriormente, e talvez eu possa aprofundar um pouco mais, é como que a gente capta, como que a gente traz inovação para esse mercado, porque você foi cirúrgico. O agro, ele é gigantesco, ele é diverso, do Oiapoque ao Chuí você vai encontrar perfis de produtores, perfis de cultura, perfis de regiões completamente diferentes. Então não tem uma solução só. Não existe uma maneira só de acessar esse mercado. Não tem um produto milagroso que você vai atender o produtor do sul ao norte da mesma maneira e criar, gerar a mesma experiência. Então daí vem a necessidade de você conhecer o seu produtor, conhecer o seu público, conhecer o cliente. Então, acho que a gente pode abordar aqui dentro do nosso bate-papo inúmeras ferramentas, mas especificamente na Mosaic, a gente vem lançando de algumas que nos faz medir, acima de tudo, trazer dados para dentro da companhia para que a gente possa criar, pensar em soluções, em pensar em propostas para o futuro. Então, exemplos práticos aqui de como que a gente está ouvindo, a gente, logicamente, lança mão de pesquisas como o NPS, como o CSAT, que são pesquisas fundamentais a trazer informação para dentro da companhia e que você possa gerar projetos e mudanças para o futuro, mas, acima de tudo, a ida da liderança, a ida dos profissionais da Mosaic para o campo, ela é crucial. Eu costumo dizer internamente que a solução que a gente leva aqui da Shukri Zaidan, que é nosso escritório, lá para o campo, ela não gera o mesmo impacto da solução que a gente gera lá do campo para o campo mesmo. Então, eu costumo falar, eu preciso buscar informação, eu preciso ouvir a dor do agricultor lá no campo. Não é aqui na Shukri Zaidan, do lado do Shopping Morumbi, que eu vou conseguir fazer as grandes inovações. Então, essa é uma das boas práticas que a gente preconiza, Cássio. A gente tem um programa para isso que chama Te Vejo no Campo. Então, todo ano a gente faz pelo menos 4 ou 5 viagens da diretoria sênior, dos principais stakeholders, líderes da companhia, para o campo. Vamos visitar o agricultor, vamos visitar nossos parceiros comerciais, porque lá eu posso ouvir as dores e as oportunidades que cada um deles traz para que a gente possa trazer soluções posteriormente. Então, essa é uma das ferramentas, ouvir o agricultor, ouvir o nosso parceiro, porque
que a partir dessa dor a gente traga a solução nesse mercado que é muito diverso. Legal ouvir isso, porque é um convite para todos nós, né? Sentar na cadeira, olhar os dados ali e tal, e não ir até lá, até a ponta, né, no cliente. Para quem está no varejo, por exemplo, eu já vejo isso acontecer, você também deve ver, né? Pô, claro, não estou pensando em ninguém especificamente, mas acontece. Por exemplo, o sujeito tem uma rede de lojas no shopping ali no mesmo bairro. Mas raramente você vê o marketing indo lá. Claro que muitas marcas vão, fazem e tal, mas às vezes não vão, né? Vocês ainda têm a barreira da distância, né? Não é o mesmo acesso. Vocês não vão pegar o carro, andar meia hora, vai com o trânsito de São Paulo, 1 hora. Vocês vão viajar para encontrar. Eu acho que aí está o casamento do quali com o quanti, não é? E eu acho que um ponto legal que dá subsídios, que nos fortalece nessa decisão de ir ao campo ouvir, é que a cultura da centralidade do cliente ela precisa ser uma cultura de fato. E uma cultura ela só acontece numa companhia se a liderança estiver comprada para tal. Então, dados da própria McKinsey, quando você pesquisa e vê por que mais de 80% das estratégias de centralidade do cliente elas falham em qualquer empresa, qualquer setor. Esse é um dado super importante. E ele remete ao fato de que a liderança não está comprada ou não vem propiciando a mudança da cultura. Porque a centralidade do cliente é uma jornada. Ela tem início, ela não tem fim. Ela é uma jornada que ela se retroalimenta e ela vai mudando ao longo do tempo, se adaptando ao longo do tempo, mas é uma cultura. E a liderança precisa fazer essa mudança. Então, esse programa do Te Vejo no Campo é muito pautado na liderança, justamente porque a gente sabe que o time de finanças, o time de logística, o time de supply, por vezes, ele não tem o contato com o agricultor. Não tem a vivência com o agricultor, que é da natureza do comercial. Então, abrindo um parênteses aqui, eu tenho mais de 20 anos no mercado do agro e grande parte dessa carreira no comercial. Então, eu vivenciei muito do agricultor, vivenciei muito da pele fina lá no campo para entender um pouco do que nosso produtor precisa. Fecho parênteses, essa é um pouco da proposta que a gente faz com nossa liderança. Vamos para o campo? Vamos ouvir o agricultor? Vamos ouvir as dores? Vamos pensar que nossas soluções elas não são mirabológicas e elas não impactam todos os agricultores ou todas as regiões da mesma maneira. Então, a gente precisa ouvir lá. E é básico, como você falou, mas assim como essa, tem outras ações. O que a gente está fazendo agora, além de levar a liderança para o campo, com o projeto Te Vejo no Campo, a gente está trazendo os clientes para o escritório. Então, a gente faz programa visita dos clientes às nossas minas, às nossas indústrias, e a gente programa visitas ao escritório, para ter conversas com nossa diretoria sênior, com os líderes da companhia também. Porque eu acho que, além de ir ao ambiente do cliente, é trazer o cliente no nosso ambiente, para onde ele se sinta confortável e crie esse relacionamento, porque o agro, há muitos anos, trabalha dessa maneira e vai continuar trabalhando. O relacionamento, condição sine qua non, e é o que fortalece a base do agro. Então, foi ouvindo um pouco dos clientes, foi ouvindo um pouco das necessidades dos clientes que a gente trouxe tanta inovação para o mercado e a gente continua nessa agenda. Então, eu acho que daí, né, desse conhecimento do público, devem ter saído, né, algumas iniciativas, né, o Nossas Raízes, que é a série que vocês têm, né, até a categorização dessa turma em perfis, eu acho que é Start, Advanced, Infinity, né, o Te Vejo no Campo, acho que tem o Te Vejo na Mina, né, então... esses programas me parece que nascem daí, né? Quer falar um pouquinho sobre eles, Arruda? Porque é muito interessante ver coisas tão bem estruturadas, né, para um público, de novo, tão peculiar. Eu acho que tem bastante tema aqui e você fez o dever de casa, pesquisou bastante, porque as categorizações dos nossos clientes, nossos parceiros comerciais em Start, Infinity, fazem parte de um programa que chama Programa Cultivar. E aqui é legal a gente falar um pouco do Programa Cultivar, que é o programa de relacionamento lançado em 2014, tem pouco mais de 10 anos que foi lançado o Programa de Cultivar, o famigerado Programa de Rebate, que as empresas, de maneira geral, verbalizam, a gente tangibiliza como um programa de relacionamento. Mais de 70%, 75% das nossas vendas, elas são feitas através de terceiros.
Então, o Cultivar é nosso programa que fortalece esse relacionamento da Mosaic com nossos parceiros comerciais no campo. Então, o distribuidor que está lá no Pará ou que está lá no Mato Grosso, eles fazem parte, tem mais de 190 distribuidores, parceiros comerciais cadastrados no programa Cultivar, e eles fazem parte desse programa e são categorizados, logicamente, de acordo com o tamanho, penetração de mercado, venda de produto performance, enfim. Mas qual que é a grande beleza por trás do Cultivar? A grande beleza é padronizarmos a forma de atender o nosso cliente final. Então, o programa Cultivar é um programa de venda de valor. Através do Cultivar, a gente reinveste nos nossos parceiros comerciais e eles colocam treinamento, eles investem em marketing, eles investem em mídia, ao passo que a gente consegue fomentar e a gente consegue padronizar o nosso serviço no campo para o agricultor final. Então, o Cultivar é um belíssimo exemplo de programa de relacionamento criado há mais de 10 anos, que é um sucesso e que ano após ano a gente vem aumentando. Outros programas que você bem citou aí são programas de fortalecimento de marca, de relacionamento com o agricultor, como você bem disse, o Nossas Raízes. Nossas Raízes é um programa que surgiu de uma parceria da Mosaic com um distribuidor do Sul, e nesse programa a gente queria contar as histórias dos agricultores, mas o relacionamento desses agricultores com a marca Mosaic, com os produtos de performance Mosaic. Porque, pasmem, a Mosaic, apesar de ser uma empresa de fertilizantes, nós somos uma empresa de fertilizantes focada em inovação. Ouvindo o agricultor, nós percebemos que tinha uma necessidade de trazer produtos de performance, produtos que trouxessem rentabilidade e agregassem mais para o produtor. E o programa Nossas Raízes, ele conta um pouco dessa história. A gente vai ao campo, a gente filma as famílias, a gente ouve as famílias e presta um depoimento verdadeiro sobre a história deles no agro e a história deles com a marca Mosaic e com os produtos de performance. Então, de produtor para produtor, contando a verdade, contando a realidade, contando a experiência dele com a marca e com a parceria da Mosaic. Então, é um pouco disso, das ferramentas que a gente lança a mão, mas não é só isso. A experiência do cliente, ela não pode ser encarada apenas por ações de marketing. A experiência do cliente, ela é uma necessidade para a companhia e todas as áreas que têm algum tipo de contato com o cliente, elas são responsáveis dentro da empresa. Então, eu costumo dizer que não adianta eu levar um belíssimo programa de relacionamento com o parceiro ou com o cliente se eu não tiver o time de supply, o time de crédito e todas as outras áreas focada na experiência do cliente. Então, é muito maior que isso, Cássio, mas são belíssimos exemplos de como a gente faz a diferença lá na ponta com o nosso cliente final. E esse público, pelo que você percebe, o grau de adesão dele ao digital, porque acho que as ferramentas digitais estão aí para todo mundo, tanto do lado marketing quanto do lado CX, né? Estão aí para todo mundo usar. Quando o produto já é digital, você tem uma barreira a menos, né? Quando o público vem de uma atividade offline, como é o agro, eu imagino que você tenha camadas diferentes. Eu já ouvi dizer, Arruda, que você tem assim gerações até diferentes. Você tem, vamos dizer, o avô, que ainda é, vamos dizer, quem começou a fazenda, ou o primeiro, o segundo na hierarquia, que naturalmente é uma pessoa menos tecnológica, né? Passa para o pai, às vezes sim, às vezes não, mais ou menos. E aí a nova geração, quando vem, já veio estudar, né, num outro momento, né, já teve contato muito cedo com outras formas de comunicação, de interação, até de relacionamento, ainda que no agro, como você disse, o relacionamento seja muito olho no olho. Mas a pergunta é, você percebe, é verdade que tem, vamos dizer, uma diferença geracional para a forma como você vai se relacionar com essa turma? Claramente, enfim, isso acontece e isso passa por aquilo que a gente falou, a diversidade do agro, né? Então, do Oiapoque a Chuí, você tem perfis completamente diferentes. Vou trazer alguns dados importantes aqui, que estávamos numa conversa aqui no escritório um tempo atrás, e eu vou citar aqui o nome da pessoa, o Márcio Santos, que é hoje o presidente da Bayer no Brasil. Ele falou alguns dados que me trouxeram bastante clareza. O Brasil
é a única região do agro, a única região onde o agro tem uma redução da idade média, ou seja, os decisores está diminuindo a idade média dos decisores. Isso mostra a diversidade, mas acima de tudo, o choque de gerações dentro do agro. E aí você precisa comunicar com esse público mais novo, mas também você precisa comunicar com o público mais antigo, que também tem uma parcela super relevante dentro do agro. Então você precisa criar programas, comunicações, metodologia. Eu posso me comunicar muito bem através do WhatsApp, mas eu não posso deixar de pensar no rádio em algumas regiões especificamente. Então, ela é muito diversa e isso exige no time de marketing, de comunicação, bastante expertise para que a gente possa atingir todos os públicos de maneira diferente. E um dado super relevante também, que nos perguntaram esse dia atrás no podcast, e por que o agricultor brasileiro ele é tão ávido por tecnologia? E aí eu posso conectar com várias inovações que a gente está trazendo como Mosaic, mas o agricultor brasileiro ele precisa ser ávido por tecnologia. Ele precisa ser ávido por inovação. Porque aqui, diferente de outras regiões do mundo, e clichê de novo, nós estamos falando de uma indústria a céu aberto, nós não temos seguro agrícola, nós não temos qualquer intempérie, o produtor ele vai sofrer na pele. Então, ele precisa ser cada vez mais focado em rentabilidade. Então, a inovação traz para ele a oportunidade de produzir mais, gastando menos, investindo menos e, acima de tudo, ter uma proteção melhor do seu capital investido. Então, por isso que a nossa adoção de tecnologia aqui no Brasil é tão acelerada. Os nossos produtores, eles clamam por tecnologia. Vide aí vários lançamentos de biotecnologia em sementes, vide aí os lançamentos que a gente está trazendo, por exemplo, a Mosaic, ouvindo o cliente, 2 anos atrás, lançou a Mosaic Bioscience no Brasil, que é uma plataforma de produtos biológicos. Isso a gente não lançou porque a gente simplesmente achou que deveria, porque nós estamos ouvindo o agricultor, nós estamos ouvindo essa necessidade. A Mosaic resolveu lançar e decidiu investir em Mosaic Bioscience aqui, pensando no tripé de produção do agricultor, que é o físico, que é o químico e que é o biológico. Esse tripé, funcionando cada vez melhor, ele vai trazer produtividade do produtor, vai trazer sustentabilidade do produtor. Então, a inovação está na veia do agricultor e a inovação está na veia da Mosaic, por isso a gente vem galgando o nosso espaço nesse mercado de biológico, a Mosaic Bioscience, nos últimos 2 anos aqui no Brasil também, Cássio. É interessante porque me parece, Arruda, que não é de hoje, né, que o agricultor, o produtor, né, o membro do agro, né, assim, não parece que é de hoje que ele é ávido por tecnologia. É interessante você falar isso. Talvez a gente, para fazer uma leitura mais clara e mais diversificada, né, mais precisa, você tem que falar de qual tecnologia você está falando, né? Talvez ele, a internet, que, claro, o cara tá lá, para ele colocar a internet 10 anos atrás lá, ele tinha que fazer né, uma reforma ali na infraestrutura local da cidade, né? Ou não tinha, por exemplo, Starlink, que hoje você põe com alta velocidade em qualquer lugar, né? Então, assim, eu não sei, eu tenho comigo que ele nunca foi avesso à inovação e à tecnologia. A gente é que está generalizando, chamando tudo de tecnologia, porque você pega, por exemplo, leite, né? Eu tive uma oportunidade de estudar uma época ali, de fazer, por conta de uma farmacêutica, um cliente, de fazer uma imersão, né, nas fazendas de produtoras de leite no Brasil, aqui no interior de São Paulo, ali região de Rio Preto, no sul, né? Carlos Barbosa no sul, putz, é um mundo, né? E na Colômbia, né? Na Colômbia os caras têm 15 cabeças de gado por uma questão geográfica, né? Não dá para ter fazendas muito grandes lá. Tudo acidentado tal, e geográfica e econômica também. Então, esses caras ali, quando você entra para ver a produção de leite em algumas dessas fazendas chamadas tecnificadas, parece, sabe? Parece que as vacas estão desenhadas, tudo limpinho, tudo elas entram no ambiente e tal. Isso é gostar de tecnologia, né? Então, será que a gente não, quando generaliza, a gente não erra a análise desse público porque chama tudo de tecnologia, põe num pacote só? Não, eu acho que um ponto super legal que você trouxe é como a gente ainda as pessoas tangibilizam o agro aqui no Brasil ainda com a figura do caipira, aquele cara de chapéu e talvez mascando um pedaço
de grama no canto da boca. Mas a inovação no agro ele passa por diversos setores e por diversas áreas dentro da propriedade. Hoje, o produtor rural brasileiro ele se baseia muito em dados. Ele tem tecnologia de dados na mão, na palma da mão, e toma a decisão baseada em dados. Você trouxe um exemplo super relevante, que é a internet no campo. Por incrível que pareça, grande parte das propriedades rurais do Brasil hoje ainda não tem conectividade. A Starlink está sendo uma grande disruptura para o agro. E vou dar um exemplo. Recentemente, a gente teve em Palmeirante, onde a gente inaugurou a nossa mais nova e a mais moderna misturadora de fertilizantes, maior e mais moderna misturadora de fertilizantes do Brasil, lá em Palmeirante, em Tocantins. E para ir para Palmeirante, eu peguei um carro em Palmas e fui até Palmeirante de carro, de transfer. E acredite, o transfer tinha um Starlink em cima do carro e eu fui trabalhando o tempo todo dentro do Starlink. Isso é o tipo de coisa que vai revolucionar. Mas eu posso dar vários outros exemplos. Quando a gente faz adoção de insumos, e de novo, eu vou bater na tecla, o produtor brasileiro ele precisa ser disruptivo. Ele nasceu e precisa. Você imagina na década de 70, 60, 70, quando o produtor gaúcho saía do Rio Grande do Sul e ia bater lá no Mato Grosso, no meio do cerrado, aquilo não tinha nada. Não tinha estrada, não tinha energia elétrica, não tinha nada. E continua ainda muito difícil o acesso nessas regiões. Então, ele precisa garantir que a área que ele produz, ele precisa ter a maior rentabilidade possível. Então, ele precisa investir em biotecnologia de semente, ele precisa investir em bioinsumos, que é a nova onda do biológico. Por quê? Porque ele precisa produzir mais por hectare. Ele precisa investir em tecnologia de maquinário, porque ele precisa ter uma capacidade de plantio e de colheita muito acelerada. Por que isso? Porque o custo logístico dele, o custo Brasil, lhes impõe uma necessidade de ser muito eficiente. Então, quando a gente pensa em inovação no agro, a gente pensa muito nos Estados Unidos, mas pasma, o Brasil está igual ou melhor que os Estados Unidos no que tange a tecnologia no agro. Em todos os setores, maquinário, sementes, fertilizantes. Hoje nós temos, a Mosaic lançou desde 2009, nós lançamos o Micro Essentials aqui no Brasil, que é um fertilizante de alta tecnologia, e a adoção ela é muito grande no Brasil, porque o produtor vê a necessidade de, ao invés de usar um produto convencional, usar um produto de performance. Por quê? Porque esse produto lhe confere mais potencial produtivo, maior potencial produtivo. Então, esse é o tipo de decisão que o produtor faz no dia a dia, e ele precisa ser um cara conectado. Por isso que quando a gente fala tecnologia, eu não estou falando só de uma área, eu estou falando de maneira geral. Na fazenda do produtor hoje, ele tem tecnologia embarcada em todos os setores de decisão da companhia. Então, é muito interessante e convidativo as pessoas irem ao campo, verem um pouco da realidade do produtor brasileiro, que não é aquele Chico Bento, aquele produtor que todo mundo imagina. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é isso aí. Puxa, Ruda, quero te agradecer demais pelo papo. Uma delícia conversar com você. Super interessante a forma como você relata o que você anda vendo e fazendo aí. E, puxa, enriqueceu demais o podcast. Até estourei um pouquinho aqui o tempo, porque estava muito interessante a conversa. Então, eu te agradeço demais aí, Arruda, por trazer esse conteúdo e compartilhar a sua experiência hoje com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. E, de fato, o papo é tão gostoso que a gente poderia passar a tarde inteira aqui. Você pode fazer vários capítulos de podcast, porque, de fato, tem muita coisa para abordar. Mas, de novo, acho que a Mosaic, como líder do mercado de fertilizantes, a gente entende o nosso papel, super relevante no agro, na nossa missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos que precisa, mas, acima de tudo, na nossa missão de ajudar o produtor rural, trazendo tecnologia de fertilizantes, trazendo a Mosaic Bioscience como grande parceira nesse aumento de produtividade e a busca pela saúde do solo, mas, acima de tudo, ajudar o produtor a ter sustentabilidade na produção dele. Então, essa é a nossa missão, esse é o porquê de existirmos, e o time de marketing aqui na Mosaic só faz potencializar tudo isso junto com um grande time de especialistas que a gente tem no campo. Então, obrigado pela oportunidade de poder falar sobre a Mosaic, falar um pouco da nossa jornada de experiência do cliente, conectando com inovação. Estamos chegando ao final do episódio de hoje. Eu adorei quando a Arruda falou do clichê do agro,
Não dá mais para cair nessa, né? A gente tá em 2025, quase em 2026. Com tanta técnica disseminada, não dá para trabalhar com estereótipos a essa altura do campeonato. Muito bem, fica o meu convite aí para você que está ouvindo a gente deixar 5 estrelinhas no seu agregador e compartilhar esse episódio com a sua turma de CX. Obrigado e até a próxima, hein?